acompanha Jornal da Rede Alesp. Estamos de volta, esse é o Jornal da Rede Alesp desta terça-feira. Utilidade pública, prestação de serviço e notícias do Parlamento Paulista. Você acompanha tudo o que acontece nesta pandemia de coronavírus. O estado de São Paulo está em quarentena. Hoje é o 15º dia de quarentena e o governador João Dória estendeu essa quarentena até o dia 22 de março. Portanto, o nosso conselho é: fique em casa. E São Paulo registrou na tarde de ontem um panelaço em apoio ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Segundo a convocação que circulou por mensagens de celular, o protesto foi em apoio à permanência de Mandetta no cargo. Durante a noite, um novo panelaço contra o presidente Jair Bolsonaro foi registrado por volta de 20 horas. Mandetta e o presidente Jair Bolsonaro estão se desentendendo desde o começo da pandemia do coronavírus. Mandetta defende a linha da Organização Mundial de Saúde, a OMS, para combater o vírus, enquanto o presidente pede uma flexibilização do confinamento, argumentando que o isolamento prejudica a economia. Pois é, e os protestos foram registrados em bairros como Pinheiros, Butantã, Vila Madalena, Zona Oeste e também na Bela Vista, Jardins e Cerqueira César, no centro de São Paulo. Mandetta não participou da coletiva porque o presidente Jair Bolsonaro convocou uma reunião ministerial com 17 ministros às 17 horas de ontem, mesmo horário das coletivas que atualizaram os números do avanço da infecção do coronavírus. Pois é, mas depois da reunião, o ministro Mandetta deu uma entrevista coletiva, e tratou de apaziguar os ânimos. O panelaço da noite de ontem aconteceu por volta das 8 da noite, como pôde ser ouvido em bairros como Higienópolis, Bela Vista, Pinheiros e Vila Madalena. Ainda durante a noite, o ministro afirmou após a reunião que permanecerá no cargo. Jornal da Rede Alesp. E vamos lá, mais uma. O Ministério da Educação autorizou as instituições do Sistema Federal de Ensino a antecipar a colação de grau dos alunos de medicina, enfermagem, farmácia e fisioterapia para que atuem exclusivamente no combate à pandemia do novo coronavírus no país. A portaria está publicada no Diário Oficial da União. A medida tem caráter excepcional, com duração apenas no período da emergência de saúde pública relacionado à doença. E a decisão vale para os alunos regularmente matriculados no último período deste curso, desde que tenham completado 75% da carga horária prevista para o período de internato médico ou estágio supervisionado. A portaria estabelece que as horas trabalhadas por esses profissionais no atendimento a pacientes de Covid-19 serão contabilizadas pela faculdade para a complementação da carga horária no estágio obrigatório, para fins de obtenção do registro profissional definitivo. E o documento diz ainda que a Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde, a UNASUS, deverá emitir o certificado de participação do profissional no esforço da contenção da pandemia do Covid-19 com respectiva carga horária. A portaria também destaca a atuação dos profissionais e é de caráter relevante e deverá ser bonificada uma vez com um acréscimo de 10% na nota final do processo de seleção publicada para ingresso nos programas de residência. Jornal da Rede Alesp. Este é o Jornal da Rede Alesp desta terça-feira. Estamos aqui ao vivo, são 11 da manhã, mais 11 minutos. Muita utilidade pública e prestação de serviço para você que acompanha a Rede Alesp e, lógico, as notícias do Parlamento Paulista. Aqui ao meu lado, a Melissa Araújo. Vamos aí para mais notícias do Parlamento Paulista, não é mesmo, Melissa? Guga, eu achei interessante essa notícia que a gente acabou de dar agora sobre o pessoal que vai poder fazer estágio e etc. para ajudar na questão do Covid.
todo mundo quer ajudar, né? Tá todo mundo ansioso por ajudar. A gente quer acabar logo com esse pesadelo que tomou conta aí do mundo inteiro. Então, eu acho que é uma boa medida aí, tanto para os estudantes, que vão ter uma experiência prática aí importantíssima, quanto para as universidades, que também vão ganhar com o conhecimento dos seus profissionais, né? Dos profissionais que estão formando. Então, é bem bacana isso daí. Com certeza, a necessidade de profissionais na área de saúde nesse momento é muito urgente, né? Então, que esses profissionais possam ingressar logo no mercado de trabalho, né? Na verdade, estão prestando um serviço à população, né? Então, que logo estejam aí na linha de frente, né? E eu destaco também, Guga, o fato das pessoas pensarem, do povo brasileiro pensar em soluções tão rápidas, né? A gente está em meio à pandemia, numa situação completamente atípica, ninguém se preparou para um negócio desse, ninguém nunca se prepara para um negócio desse. E as soluções estão chegando, né? De todas as partes, as soluções estão chegando. Mesmo o hospital de campanha, você vê o drive-thru para tomar vacina. Então, quer dizer, está acontecendo muita coisa bacana e em função da criatividade, da vontade de fazer acontecer das pessoas, né? Com certeza. Acho que a população, ela se une, né? O brasileiro também se une. E o brasileiro é um povo muito solidário. Então, nesses momentos, consegue aí ter um objetivo, né? Todo mundo lutando pelo mesmo objetivo. O resultado, com certeza, vai ser o melhor possível. Eu quero deixar outro conselho para você. Você que tem que estar em casa. Afinal, estamos no período de quarentena no estado de São Paulo. Mas você está o dia inteiro em casa recebendo notícias via WhatsApp, via redes sociais. Tome muito cuidado com a fake news, que a fake news ela pode ser muito prejudicial para você e para as pessoas que estão no seu entorno, no teu círculo de amizades. Por quê? Porque eles misturam dados de notícias reais com notícias falsas para tentar enganar a população. Então, assim, uma mensagem de utilidade pública e prestação de serviço é que você tome muito cuidado com essas fake news que só vêm atrapalhar num momento desse. Siga os veículos de comunicação oficial, seja a rádio, a TV, o jornal de sua preferência, mas evite essas notícias que chegam pelo WhatsApp sem antes checar a fonte correta. Inclusive, usam nomes aí de várias emissoras com credibilidade só para tentar enganar o povo com essas fake news. Então, muito cuidado. O nosso conselho é que você fique em casa, mas agora eu tenho na ponta da linha o deputado Coronel Nishikawa, do PSL, que vai conversar um pouco com a gente, aliás, por Skype. Coronel, deputado, seja muito bem-vindo a esse Jornal da Rede Alesp. Tudo bem com o senhor? Bom dia, obrigado. Nós estamos aqui confinados. Acho que me trancaram aqui e jogaram a chave fora. Bom dia, deputado. Olha, deputado, a última vez que eu conversava com o senhor já estava confinado e o senhor continua confinado, né, deputado? Mas agora eu queria que o senhor desse um cenário dos últimos acontecimentos, como o senhor vê essa evolução da pandemia no país e as medidas, né, que as autoridades tem tomado aí para tentar melhorar essa situação que é gravíssima no Brasil e no mundo, coronel? Bom, primeiramente agradecer a sua chamada, a chamada de vocês aí, que para nós é muito importante. Pelo menos a gente se comunica com o mundo exterior, né? O governador estendeu aí o confinamento até o dia 22, né? Eu acho que para nós, eu, por exemplo, tenho 71 anos e ainda tenho fibrose pulmonar adquirido durante a época que eu estava no Corpo de Bombeiros. Então, é importante o isolamento para as pessoas do grupo de risco. Por favor, não saiam de casa em hipótese alguma. Eu tenho ficado aqui, eu sei que é muito ruim, mas é uma coisa que nós fazemos para não poder até prejudicar os outros dentro de casa, né? E aqueles que saem para trabalhar, tomem muito cuidado, porque quando chegam em casa, não se esqueça que vocês têm seus idosos, pais, tios, parentes que possam ser do grupo de risco.
Agora, Coronel, é importante também, o senhor está elaborando, apresentando um projeto aqui na casa, o senhor bastante atuante com os profissionais, por exemplo, da segurança pública, mas um projeto que pode beneficiar, né, os profissionais da saúde atuantes aí nesse processo de calamidade pública, que esse projeto diz que esses profissionais poderiam ser hospedados, né, em hotéis ou espaços similares para alojamento por requisição do Estado. Conta um pouco desse projeto, deputado. Bom, na verdade, nós pensamos num todo, né? Até outros profissionais poderiam se utilizar desse mecanismo. Quando a gente fica isolado e a gente eventualmente não possa voltar para casa, a gente teria um local para poder ficar, apesar de ficar distante, mas com uma comodidade. Quando a pessoa chega, tem todo o conforto, chuveiro, ou seja, local preparado exatamente para receber os profissionais de saúde, principalmente, que não possam voltar para casa pela questão de não poder ou não contaminar os seus entes queridos. Deputado, a Assembleia tem liberado aí algumas emendas que foram listadas em 2019 pelos deputados. Como que essa liberação de emendas pode ajudar aí a população os prefeitos, né, no combate aí ao coronavírus e, obviamente, que a população também? Bom, a liberação desse dinheiro visando o atendimento preliminar e também, se houver necessidade de internação, dos pacientes que venham, por acaso, contrair o coronavírus. Eu acho que é importante que se saiba que esse dinheiro que os deputados estavam destinando para várias cidades é para atendimento em hospitais, para aqueles que realmente fazem um atendimento de pacientes que necessitam desses cuidados médicos que o coronavírus está causando. Deputado, é importante também que o senhor faça um destaque, né? O senhor é o único deputado representante do Corpo de Bombeiros e a corporação, mais uma vez, com um papel de protagonismo, né, no resgate aí de pessoas, né, que estão com coronavírus. É um trabalho essencial, como em outras ocorrências também, deputado. Vi algumas aí, as pessoas no mau uso do álcool gel, por exemplo, né, causando um incêndio dentro de casa. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco disso. Bom, como é sabido, o álcool gel a 75% é altamente inflamável. É como se fosse o álcool comum. Por isso, uma época foi retirada do nosso mercado para que pessoas não utilizassem para se queimarem, né? Eu acho que o cuidado deve ser muito, mas muito, assim, cuidado tomando-se principalmente com crianças, né? É um fogo que, quando é ateado, não se vê as chamas e, quando menos você espera, essa chama está se transferindo para a sua roupa. É importante saber que, nesse grau que o álcool está concentrado, é altamente inflamável. Tá certo. Deputado, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp de hoje. Até o próximo encontro, deputado. E se cuida aí dentro desse confinamento. Tá? Um grande abraço. Um ótimo dia para o senhor. Eu que agradeço essa oportunidade, mesmo porque, como falei, apesar de nós não estarmos vendo, eu estou com saudade de vocês. Muito obrigado. Deputado Coronel Nishikawa, do PSL, participou nesse Jornal da Rede Alesp desta terça-feira. Eu tenho na ponta da linha outro deputado que participa neste momento do Jornal da Rede Alesp, é o deputado Rodrigo Moraes, do Democratas. Deputado, seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp de hoje. Muito obrigado, um bom dia a todos vocês aí da Rede Alesp. Né? A gente fica muito feliz de poder estar conversando com vocês agora pela manhã e podendo levar informação aí à população. Deputado, eu gostaria que o senhor fizesse aí uma análise dos últimos acontecimentos em relação a
coronavírus e também as medidas que as autoridades têm tomado. O estado de São Paulo aí tem mais 15 dias agora de quarentena. Eu queria que o senhor discutisse e desse sua opinião, né, sobre essas medidas tomadas. Então, a gente, logicamente, que busca sempre priorizar a vida, né, o cuidado das pessoas, mas nós temos que também fazer um trabalho voltado também à questão econômica, que nós temos visto aí, né, o grande caos, né, muitas vezes econômico. O deputado Rodrigo Moraes, do Democratas, conversa com a gente por telefone. Nossa produção está tentando um melhor contato com ele e nós estamos ao vivo no Jornal da Rede Alesp desta terça-feira e aguardando o deputado Rodrigo Moraes, do DEM, que está ao vivo com a gente, vai conversar. É o Jornal da Rede Alesp com muita prestação de serviço, utilidade pública. São 11 horas e 22 minutos da manhã desta terça-feira. Eu sou o Guga Mendonça e aqui ao meu lado a Melissa Araújo com mais notícia, com mais informação. Banco de leite. Vamos falar então do Banco de Leite Humano, o BLH do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade Estadual Paulista de Botucatu. Ele necessita de doações de leite materno devido à pandemia do novo coronavírus. O Banco de Leite apresentou um grande déficit no estoque ao longo do mês de março. A doação de leite materno é segura para o bebê desde que a mãe doadora esteja bem de saúde. A equipe realiza todas as medidas necessárias de higienização para fazer a visita domiciliar com segurança e antes de ser distribuído aos pequenos pacientes. O leite passa por um processo rigoroso de qualidade. O leite humano contém nutrientes muito importantes para os bebês internados, principalmente aos prematuros, recém-nascidos com baixo peso e que tenham alergia a alguma fórmula industrializada. A doação pode ser feita por lactantes que estejam em bom estado de saúde e não sejam fumantes, usuárias de droga e façam uso excessivo de álcool. Quem tiver interesse em colaborar com o Banco de Leite Humano pode entrar em contato pelo telefone 14 99799 8289. O banco fornece o kit para a doadora contendo máscara, touca, vidro esterilizado e folheto com todas as explicações. As doações também podem ser retiradas em domicílio. Vamos repetir o telefone: 14 99799 8289. E o Jornal da Rede Alesp. E o Jornal da Rede Alesp retoma o contato com o deputado Rodrigo Moraes, do Democratas. Deputado, mais uma vez, seja bem-vindo. E o senhor falava aí da sua opinião, sua leitura aí dos últimos acontecimentos em relação à pandemia de coronavírus. Com certeza. Mais uma vez, um bom dia a todos vocês aí que nos acompanham pela Rádio Alesp, né? Mas dizer a todos os ouvintes, a todos que nos acompanham, que a gente sabe que preservar as vidas tem que estar em primeiro lugar. Mas nós temos tomado ações e apoiado aí algumas ações do governador para que nós possamos também minimizar a crise que também tem afetado a economia, né? Quando o governador agora disponibiliza 650 milhões de reais de crédito para que as empresas possam fazer essas parcerias junto com a Desenvolve São Paulo, junto com o Banco do Povo, junto com o Sebrae, porque nós precisamos também lutar para que as pessoas não percam os seus empregos, que as pessoas possam, né, ter condições de levar alimento às suas casas. Então, nós sabemos que é uma crise, como nós temos ouvido aí, muitos da área da saúde, né, até também em Brasília, falando que esse vírus é um vírus que atinge vários setores da sociedade como um todo, né? Agora nós tivemos essa prorrogação aí por mais 15 dias, né, para que se possa tentar esse achatamento e o sistema de saúde conseguir dar o atendimento para todos aqueles que infelizmente contraírem esse vírus, né? Mas eu vejo uma torcida muito grande para que nesses próximos dias
essa onda ela possa realmente, esse vírus, ele se estabilizar e a gente possa, o mais breve possível, retomar aí as nossas atividades, né? Porque é isso que a população também espera no nosso país, né? Doutora Mel, bom dia, deputada. Aqui é Melissa, que fala com o senhor. Deputado, uma das regiões que o senhor cuida no seu mandato é Campinas, né? Que é uma região bastante populosa, mais de 1 milhão de habitantes. Pelo levantamento que eu fiz aqui, são 796 casos suspeitos e 3 mortes. Se a gente for analisar, para uma região metropolitana tão densa quanto Campinas, é um número, graças a Deus, baixo de óbitos. O senhor acha que foi realmente o isolamento social que trouxe esse número reduzido de mortes? Olha, eu acredito sim que toda essa colaboração que a população tem atendido o apelo das autoridades, logicamente contribuiu, porque o isolamento ele acaba propiciando menos condições de contato com outras pessoas. Lógico que esse vírus ele veio através de pessoas que estiveram fora do país, né? Então atingindo a classe média alta e com esse isolamento tentar buscar o máximo possível evitar que vá nas classes mais baixas para que o sistema de saúde ele não entre em colapso, porque infelizmente é um vírus que ele se transmite muito facilmente, né? Apesar de que nas pessoas de baixo risco a letalidade dele é menor, né? Mas toda a precaução ela é importante e como você mesmo revelou, tanto na região metropolitana de Campinas, como também na região metropolitana de Sorocaba e outras grandes regiões, nós temos um número até de suspeita até relativamente também baixo. E graças a Deus também pelo tamanho, né, populacional das pessoas que moram na região. Infelizmente nós tivemos 3 casos, mas como você mesmo disse, perto do tamanho da região, foram poucos casos. Agora, deputado, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco também o trabalho que a Assembleia Legislativa de São Paulo tem feito, né, com sessões virtuais das comissões, bem como sessões plenárias virtuais e também agora um novo programa, que é o Tribuna Virtual, onde os deputados, no período da tarde, no horário do pequeno expediente, têm 10 minutos para levar a sua mensagem à população e tudo isso sempre transmitido pela Rede Alesp. Eu acho muito importante, eu acho que isso, né, a gente tem que parabenizar o nosso presidente, Cauê Macris, pela celeridade, pela forma com que ele trabalhou para que isso pudesse acontecer, porque nós, deputados, não podemos parar nossas atividades com a população precisando de tantas ações imediatas e que necessitem da nossa votação, necessitem do nosso trabalho e das informações também que nós podemos, através das sessões legislativas, levar ao governador, ao secretário de saúde e outras autoridades, né? Então, isso foi uma forma encontrada e que, graças a Deus, tem dado bons resultados, né? Eu, como presidente da Comissão de Fiscalização e Controle, nós atuamos em conjunto com outras comissões para aprovar a primeira medida, que foi a calamidade pública, tanto do Estado como da Prefeitura de São Paulo, e depois votamos isso em plenário, com vários municípios também que entraram com esse pedido e que destrava a burocracia nos orçamentos para que o recurso ele possa ser direcionado, principalmente também à área da saúde, e também ações que possam também fomentar e levar também recursos às pessoas que mais precisam nesse momento, que não estão podendo sair de casa. Deputado Rodrigo, hoje à tarde a CCJ vai começar a apreciar o projeto 174, que é de autoria do governador, que trata aí dos fundos do Estado, né?
Explica um pouco para a gente, deputado, qual a importância desse projeto, o quanto que ele pode contribuir para aumentar aí as verbas de investimento para a saúde. Com certeza, né? Vai ser muito importante a gente poder analisar, né? Depois, logicamente, isso em plenário, né? Eu não faço parte da Comissão de Constituição e Justiça, mas nós estamos nessa expectativa para que chegue logo, né, esse projeto, para que nós possamos em plenário poder votar e poder também fazer com que essa somatória desses fundos, eles possam ter um encaminhamento para auxiliar e ajudar muito no combate à questão do corona e também poder fazer ações para que o governador possa ter essa possibilidade, para que essas ações sejam emergenciais e possam chegar, né, ao trabalhador informal ou aquele que tem a sua empresa. E muitas das vezes nós temos recebido aqui inúmeras ligações, empresários preocupados porque não conseguem, sem movimento na empresa, estão com dívidas, eles fizeram muitas das vezes investimentos para poder ampliar o seu negócio e estão preocupados com a questão dos funcionários. Então, esses fundos vai ajudar para que o orçamento ele possa realmente aumentar e levar mais condições para que a população possa ter, o governo possa destravar e ter mais condições de poder levar recursos para a ponta, que é onde mais precisa. Exatamente. Deputado Rodrigo Moraes, eu quero agradecer muito a sua participação no Jornal da Rede Alesp de hoje. Até um próximo encontro. Muito obrigado, viu? Obrigado. Eu que agradeço. Que Deus abençoe a todos nós. Este foi o deputado Rodrigo Moraes, do Democratas, que participou do Jornal da Rede Alesp desta terça-feira. E o Hospital de Campanha do Pacaembu, na Zona Oeste de São Paulo, começou a receber os primeiros pacientes. O hospital funcionará de portas fechadas, ou seja, quem tiver sintomas não deve procurar o espaço. Complexo é destinado exclusivamente a pacientes diagnosticados com o coronavírus transferidos pela Rede Municipal de Saúde. Guga, a estrutura tem 6 mil metros quadrados e foi erguida pela prefeitura em 10 dias. O Hospital Albert Einstein assumiu a administração do local. Serão 200 leitos disponíveis para pacientes de baixa complexidade diagnosticados com o novo coronavírus. A Secretaria de Estado da Saúde gastou mais de 8 milhões de reais com a implantação das estruturas hospitalares temporárias nos complexos do Anhembi e Pacaembu. Juntos, eles serão ocupados por 2 mil leitos. E esse é o Jornal da Rede Alesp desta terça-feira, girando aí todas as notícias com muita utilidade pública, prestação de serviço e notícias do Parlamento Paulista. Você acompanhando tudo aqui com a gente, sem perder nenhuma informação. São 11 da manhã, mais 34 minutos. Estamos aqui ao vivo trazendo para você a melhor cobertura desta pandemia do coronavírus. Você sempre aqui com a gente com as melhores informações. E pesquisadores da Rede Covida e da Universidade Federal da Bahia indicam que o Ceará será o primeiro estado brasileiro a atingir o pico de casos do Covid-19 no dia 25 de abril. No início da pandemia, acreditava-se que seria o estado de São Paulo. Esse relatório também estima que nessa semana a doença atinja 3 mil pacientes. Atualmente, o estado tem 26 mortos e 824 pessoas infectadas. O governador do Ceará, Camilo Santana, anunciou a prorrogação do decreto que proíbe estabelecimentos comerciais até o dia 20 de abril. As aulas, tanto do ensino fundamental quanto do ensino superior, até o início de maio. Jornal da Rede Alesp. E esse é o Jornal da Rede Alesp com muita prestação de serviço e utilidade pública. E as notícias do Parlamento Paulista. Hoje é terça, vivemos em quarentena aqui no estado de São Paulo. O governador João Dória
instaurou um novo decreto, né, com a quarentena até agora, o dia 22 de abril, portanto, por mais 15 dias. Hoje se esgotava o prazo inicial e a partir de amanhã, novo decreto aí de quarentena no estado de São Paulo até o dia 22 de abril, a quarentena que diz que as pessoas têm que ficar em casa, os comércios fechados, as escolas paradas, só serviços essenciais. É muito importante a gente deixar claro a importância de ficar em casa, sabe, Mel? Quando estava vindo para cá, pessoas aqui no Parque do Ibirapuera, próximo à Assembleia Legislativa, fazendo a atividade física. E as pessoas têm que ter essa consciência que você sai, você está expondo pessoas que são obrigadas a estar na rua para trabalhar e para cuidar do bem-estar dos outros. Então, não é nada fácil nesse momento. Por favor, fique em casa. Eu sei o quanto que é difícil, né? A pessoa não poder ter a liberdade, né, de poder ir nos lugares que quer, mas fique em casa, preserve você, preserve a sua família e preserve também as pessoas que são obrigadas a sair na rua para prestar algum tipo de serviço que é essencial. Então não seja egoísta, fique em casa. Exatamente. Agora, o contato do jornal da Rede Alesp de hoje é com a repórter da Rede Alesp, Priscila Silvério. Priscila, seja muito bem-vinda ao jornal da Rede Alesp de hoje, tudo bem? Obrigada, Guga. Bom dia a todos. Bom dia, Bom Guga. dia, Bom dia, Pri. Mel. Bom dia a todo mundo ligadinho aí na programação da Rede Alesp. Bom, olha, hoje eu trouxe, então, informações de uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha, que diz o seguinte, que 76% dos entrevistados acham que, neste momento, o ideal é ficar em casa. Olha que bacana, né? Grande parte da população, então, entende a necessidade e os motivos, né, de que nós todos, ou pelo menos uma parte, né, estamos em casa. Hoje eu faço, então, essa entrada aqui do meu quarto, inclusive. Eu sei que vocês estão no estúdio e a gente faz um revezamento, né, para que o menos possível estejamos expostos ao vírus. Bom, olha, e o Instituto Datafolha, ele entrevistou por telefone 1.511 brasileiros do dia 1º ao dia 3 de abril. E a margem de erro dessa pesquisa é de 3 pontos. Olha, de acordo com a pesquisa, então, 76% dos entrevistados concordam que o melhor nesse momento de pandemia é ficar em casa, é o isolamento domiciliar. 18% não concordam, viu? Eles acham que o isolamento não é necessário. E 6% dos entrevistados não souberam responder. Bom, o Datafolha também perguntou sobre a questão do fechamento do comércio e também o fechamento das escolas. Olha, em relação ao comércio, 65% acreditam que o comércio deve continuar fechado, né? Agora também o governador, ele instituiu o isolamento por mais, né, a quarentena por mais 2 semanas, né? Então, o ideal realmente é que permaneça fechado. 33% acredita que o comércio deve ser reaberto, e essa é uma discussão que a gente enfrenta, inclusive, no plenário, aí na Assembleia, nós temos deputados que defendem os dois lados. O isolamento domiciliar total, né? Outros, o isolamento horizontal, vertical e até a reabertura do comércio. 2% dos entrevistados não souberam o que falar. Sobre as escolas, 87% concordam, então, que as escolas devem estar fechadas. Lembrando que há poucos casos de crianças que são contaminadas com o novo coronavírus, né, e que têm a Covid-19. Porém, elas acabam sendo, então, também as transmissoras, elas acabam levando o vírus de um lugar para o outro, para dentro das casas ou para os profissionais da escola. 11% acreditam, então, que sim, as escolas devem ser reabertas, tá? E 2% não souberam o que falar. 71% apoiam a proibição da saída de casa das pessoas que não trabalhem com o serviço essencial.
e 26% são contra, 2% não sabem e 1% dos entrevistados são indiferentes nesse aspecto. Guga, Mel. Priscila, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp de hoje. Você volta aí sempre com informações dentro da nossa programação. Valeu, Pri. Obrigada, Pri. Tchau. Bom dia para vocês. Tchau, tchau. Obrigada, Pri. Esta foi a repórter Priscila Silvério, da Rede Alesp, trazendo mais informações. O meu contato na ponta da linha no Jornal da Rede Alesp de hoje é com o infectologista Ivan Marinho, que vai trazer mais informações aí sobre essa pandemia do coronavírus. Doutor Ivan, seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp de hoje. Tudo bem? Obrigado, Guga, meu. Bom dia, tudo bem. Doutor, é importante a gente começar essa entrevista, né? O Estado de São Paulo decretou aí mais 15 dias de quarentena. Eu quero que o senhor diga pelo lado médico, né? Qual que é a importância desse decreto, doutor? Guga, é importantíssimo nessa luta contra o vírus e contra principalmente o surgimento de inúmeros casos ao mesmo tempo, em um tempo curto, que pode acarretar grandes problemas na assistência a esses pacientes e até provocando mortes de pacientes que não deveriam ou não estavam programados para morrer por falta de assistência adequada. Então, hoje a gente tem duas medidas de grande importância, que é o isolamento social e a testagem universal para isolar os pacientes que estão positivos. Mas esta segunda opção não é viável no nosso meio, porque a gente é um país da América Latina, um país com dimensões continental, é um país pobre que não dispõe do teste para todo mundo. Então, se não dispõe do teste para todo mundo, a nossa única arma para achatar essa curva de transmissão é o isolamento social. Então, ele é de extrema importância neste momento. Agora, doutor Ivan, é uma outra questão que é importante salientar, os casos que o senhor tem acompanhado, por exemplo, que visitam o pronto-socorro, na grande maioria são de baixa complexidade, doutor. Aí eu jogo a minha pergunta: existe muita procura hoje nos hospitais em geral por pessoas com os sintomas do coronavírus, mesmo que não seja uma situação grave, doutor? Existe bastante. A demanda do pronto-socorro agora está bem importante com as síndromes gripais, não só do coronavírus, mas as outras sazonais que ocorrem nesse período, como a influenza e outras doenças respiratórias, são frequentes. Então, síndrome gripal, nesse momento, domina os pronto-socorros. Mas, além disso, a gente tem um número já bastante razoável de formas graves do Covid, né? E ainda a gente está em uma fase que o Covid está circulando nas classes mais altas, tem pessoas bem nutridas, pessoas mais jovens. Então, ainda não chegou na periferia da cidade, nos mais pobres, nos mais idosos e os mais suscetíveis à complicação. Então, a gente está fazendo toda uma programação e, por isso, o isolamento é importante para que esses casos não ocorram ao mesmo tempo e a gente tenha reservas de equipamentos de proteção individual, de ventiladores, de estrutura física para atender as pessoas de forma adequada, para que não chegue na catástrofe que foi a Itália, que está sendo a Itália, que está sendo a Espanha, onde se falta EPIs, falta respirador, porque as pessoas foram acumulados esses casos num tempo muito curto. Doutor Ivan, é a Melissa falando com o senhor. Bom dia. Bom dia, Melissa. Doutor, se a gente tem alguém contaminado em casa, como é que deve ser o procedimento? Como é que isola uma pessoa dentro da própria casa? É possível. O distanciamento social é importantíssimo. Então, na sua casa, se tem uma pessoa portadora positiva, essa pessoa deve ficar em um ambiente único, só para ela, se isso for possível. A maioria das vezes é possível. Mas, se não for possível, pelo menos as pessoas têm que manter um distanciamento de 2 metros, pelo menos. Essa pessoa portadora tem que usar máscara cirúrgica para evitar perdigotos, etc. Ela tem que higienizar as mãos depois que toca ou antes que toca em qualquer objeto, para não tentar
transmitir o vírus. As superfícies onde ela toca, onde ela vive, tem que ser adequadamente desinfectada. As roupas de cama e as próprias roupas têm que ter um tratamento especial, como também tem que ter um tratamento especial a comida que é dada para elas, os utensílios têm que ser higienizados. É muito frequente, quando se tem um isolamento em casa, se relaxar nesses tipos de conduta, de pegar o prato que a pessoa comeu ou qualquer um copo que ela tomou água e não dar o tratamento adequado. Essas pessoas têm que pegar esses objetos contaminados com luva e ir direto para uma lavagem com detergente comum de uso doméstico. Doutor, um grande problema que a gente tem desde sempre é a questão da automedicação. Muita gente faz uso aí, está com algum sintoma, eu vou tomar isso, funcionou de uma outra vez. Mas agora a gente está num caso muito sério, muito delicado. Como é que pode funcionar aí essa questão da automedicação para quem tem os sintomas de coronavírus? Deve fazer ou não? Esse é um assunto importantíssimo. Diante de uma epidemia dessas, às vezes as pessoas perdem o senso do normal, do habitual, do correto, do que é a ciência. Aqui, assim, o apelo que eu faço é: ouça a ciência, 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 ciência. É muito comum, durante a epidemia, achar remédios os mais diversos, até os que talvez tenham algum efeito protetor, mas que a gente ainda não estudou adequadamente. Não é o correto. Você vê nessa epidemia quantas coisas já surgiram: cloroquina, azitromicina, ivermectina, agora mais Ivomec, plasma. Então vai se surgindo ideias, e se a gente não tomar o cuidado, o critério da ciência, você vai utilizando essas coisas sem levar em conta o princípio básico da medicina, que é o primeiro princípio da medicina, é não causar o mal ao paciente. Se você usa uma coisa que não tem respaldo científico, você não sabe se é eficaz, você não sabe se é seguro, é melhor não usar. Agora, vamos fazer o que é básico, é o suporte à ventilação, quando é necessário, os remédios sintomáticos, é o suporte à função renal quando ela é deteriorada, é a anticoagulação quando for preciso, o que é conhecido, o que é assim, verdadeiramente, cientificamente reconhecido para manutenção da vida. Mas nada de inventar coisas agora. Deixa os estudos experimentais serem concluídos e falar: olha, é seguro, é efetivo, é seguro e podemos usar essa droga. Senão podemos nos arrepender no futuro de ter utilizado alguma coisa sem nenhum fundamento científico e que causou mal aos nossos doentes em vez de causar bem. Agora, doutor, é importante, né, a gente, como utilidade pública, para o telespectador ligado aqui na Rede Alesp, doutor, quais os principais cuidados, na verdade, em relação aos sintomas, né? Quando eu devo procurar o pronto-socorro, já que os sintomas são muito variáveis, né? Algumas pessoas apresentam, outros já vi gente que tem falta de ar e não tem febre. Quando eu devo procurar, já que algumas pessoas têm dito, eu gostaria que o senhor dissesse se é uma informação real ou é mito: quanto mais cedo for tratado esse problema pulmonar, mais a chance do paciente de sair vivo da UTI ou de um caso mais grave, né, doutor? Importantíssimo essa questão. A gente, vocês e as grandes lideranças, como formadores de opinião, tem que ter muito cuidado com o que fala, com o que faz, porque você está trabalhando arduamente no sentido de coisas que você acredita cientificamente, e às vezes uma grande liderança fala ou faz uma coisa totalmente contrária. Isso influencia as pessoas a tomarem medidas que a gente considera inadequadas. Então, é muito importante ressaltar que o isolamento social é de extrema importância para a condução da epidemia, é muitíssimo importante. As medidas como o distanciamento social, o uso de máscara pelos profissionais de saúde nos locais indicados e devidos, para que reduza bastante a transmissão, inclusive para essa força de trabalho que é muito importante na epidemia, que a gente não pode perder. A gente não pode perder 14% da força de trabalho por contaminação. Então, precisa ter um esmero no cuidado com esse profissional
que ele vai ser muito útil para cuidar das pessoas. E quem não há necessidade de sair de casa, não saia de casa, fique em casa por todos os outros. Os grupos de risco têm que ter uma proteção muito mais importante. Os idosos, os portadores de doenças crônicas, os hipertensos, os portadores de cardiopatia, têm que redobrar o cuidado com essas pessoas para eles não adoecerem, porque praticamente um percentual enorme da população vai adoecer. E uma grande maioria vai ter formas leves, assintomáticas e até que passam tranquilo por isso. Mas essas pessoas do grupo de risco têm uma tendência a ter formas graves e o pior, além de ter formas graves, tem uma taxa de mortalidade muito mais elevada. Então, tem que ter todo o cuidado para proteger essas pessoas. Agora, doutor, é um remédio que vem sendo testado e o senhor praticamente deixou a sua posição meia clara anteriormente em relação à cloroquina. O senhor acha que já faz uso, o senhor já tem visto o uso desse medicamento? Tem alguma coisa que pode animar em relação a esse medicamento? Tem. Nós estamos fazendo uso que a gente chama uso de comoção. Então, nos pacientes graves, nos pacientes moderados que têm fatores de risco. Mas ainda não temos uma casuística suficiente para a gente garantir que ele é efetivo e que é seguro. Porque não basta ser só efetivo e não ser seguro. Se ele for relativamente efetivo, mas for causa altos danos em termos de efeitos colaterais, tanto para o coração quanto para o rim, isso tudo precisa ser avaliado, isso precisa um tempo. Então, a ciência precisa responder essa questão. Vale a pena usar? É seguro? É efetivo? Ele vai reduzir a mortalidade? Ele vai melhorar os pacientes mais rápido? Ele vai tirar o paciente mais rápido do hospital? Essa questão não está respondida ainda. Mas estamos caminhando para isso. Existe uma esperança, existe alguma coisa vai surgir. E a gente está estudando. Agora, só não pode sair de forma estabanada, usando para todo mundo, porque isso pode ter consequências às vezes bastante grave para a pessoa. A gente vai causar um mal desnecessário ou sem um fundamento científico. Agora, doutor, até uma última pergunta para a gente finalizar. Nesse tempo, o senhor citou um termo certo. As pessoas ficam meia estabanadas mesmo, né? Doutor, muita gente aí tomando complexo vitamínico, abusando em alimentos aí que tem tais vitaminas. Isso ajuda mesmo, doutor? Pois não tem comprovação. A doença é nova, a gente está aprendendo com ela. Não tem nenhuma comprovação científica que vitamina D seja útil, que vitamina C seja útil. Você vai acabar... As vitaminas nem tanto, mas tem outras medicações, como é o caso da cloroquina, que a gente pode acabar totalmente com o estoque de cloroquina no mundo, e tem pessoas que dependem da cloroquina para sobreviver, que são os lúpicos, que são os pacientes reumatológicos. Então, precisa ter pé no chão, fazer o básico, que é necessário para salvar vidas, prevenir. A coisa mais importante é não adoecer. E principalmente não adoecer em um tempo muito curto, porque aí o sistema de saúde não pode absorver todas essas pessoas. E quanto à parte econômica, claro que não pode se deixar de lado isso, mas as pessoas têm que tomar todas as medidas para proteger as pessoas economicamente mais vulneráveis durante esse período, porque uma pessoa falida pode se recuperar, voltar a trabalhar e não sei o quê. Uma falecida não recupera, a gente não pode retornar, a gente não está ressuscitando ainda quem faleceu. Então, é preciso ter cuidado para não deixar as pessoas que não faleceriam se fossem adequadamente cuidadas e que pode vir a falecer se a gente não tiver uma estrutura bem organizada, adequada para atendê-los. Doutor Ivan Marinho, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp de hoje. Queria que o senhor finalizasse deixando uma mensagem de utilidade pública para a população. A mensagem é: respeitem as indicações cientificamente comprovadas, observe a opinião médica, observe a opinião do Ministério da Saúde, que tem feito um trabalho fantástico, um pessoal extremamente dedicado. Então, oriente-se pelas indicações médicas e científicas e mantenha-se em casa, mantenha o distanciamento social, que é a coisa que mais útil no momento, muito mais útil para nós do que a testagem universal, porque é inacessível para o nosso caso. Então, a gente hoje só tem dois caminhos: ou é isolamento social para reduzir o tempo de evolução para a doença, ou
a testagem universal e isolar todos os pacientes que são portadores da doença para tentar diminuir a transmissibilidade. Mas a gente não tem a segunda opção, vamos focar no que nós temos, que é o isolamento social. Muito obrigado, doutor Ivan Marinho, pela participação no Jornal da Rede Alesp de hoje. Até um próximo encontro. Eu que agradeço pela oportunidade. Este foi o doutor Ivan Marinho, que é infectologista, participando do Jornal da Rede Alesp, tirando as dúvidas aí desta pandemia de coronavírus. É o Jornal da Rede Alesp com muita utilidade pública e prestação de serviço para você que está ligado aqui com a gente, não é mesmo, Mel? Exatamente, Guga. Vamos lá, confira outro destaque que marcou o noticiário deste segundo bloco do Jornal da Rede Alesp. O Ministério da Educação autorizou as instituições do Sistema Federal de Ensino a antecipar a colação de grau de alunos de medicina, enfermagem, farmácia e fisioterapia para que atuem exclusivamente no combate à pandemia do novo coronavírus. A portaria está publicada no Diário Oficial da União. A medida tem caráter excepcional, com duração de apenas no período de emergência de saúde pública relacionada à doença. E o Jornal da Rede Alesp informando tudo o que está acontecendo na luta e prevenção do coronavírus. Nós vamos para um rápido intervalo. Já já a gente volta. Vamos dar uma paradinha e voltamos em poucos minutos com mais informações para você. Não sai daí, até já. Você acompanha Jornal